Salmo 128, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Uma vez que as famílias viajavam juntas para Jerusalém, nada mais apropriado do que haver outro salmo dedicado aos pais e a seus filhos. O Salmo 127 retrata os filhos como uma rica herança e como flechas para derrotar o inimigo. Salmo 127, versículo 3 ao 5. Este salmo usa imagens do campo, tanto para a esposa quanto para os filhos. Em 4 ocasiões pode-se encontrar nos versículos a ideia de bênção, sendo empregados 2 termos hebraicos para esse conceito. Nos versículos 1 e 2, a palavra usada ali é asha, traduzida com frequência por feliz ou bem-aventurado. Gênesis 30, do 12 ao 13. Nos versículos 4 e 5, a palavra usada é barak, que significa abençoado do Senhor. O segundo termo é usado pelo Senhor quando abençoa seu povo, e o primeiro descreve os benefícios decorrentes do fato de o povo agradar ao Senhor. Assim como no Salmo 127, Jeremias 29, do 4 ao 7. Este salmo fala de proteção, versículo 1. Trabalho, versículo 2. Família, versículo 3, 4 e 6. E da bênção de Deus a Jerusalém, versículo 5. Apesar de o salmista incluir todos os que temem ao Senhor, versículo 1, o salmo é dirigido especificamente ao homem da casa, versículo 3. Vemos um homem e uma mulher felizes ao passar por diversos estágios da vida. Primeiro, um casal piedoso, Salmo 128, 1. No Antigo Oriente Próximo, a maioria dos casamentos era arranjada pelos pais. Mas a história de Jacó, Gênesis do 28, capítulo 28 ao capítulo 30, e a história de Ruth mostram que esses casamentos não eram absolutamente desprovidos de amor. Neste salmo, temos um casal de israelitas que temia verdadeiramente ao Senhor e desejava estabelecer um lar que pudesse ser abençoado por Jeová. Temer ao Senhor significa reverenciá-lo e procurar lhe agradar, obedecendo à sua palavra. O contexto é a aliança de Deus com Israel, Levíticos capítulo 26, Deuteronômio capítulo 28 ao capítulo 30. Se o povo fosse obediente, Deus supriria suas necessidades, mas se desobedecesse, ele os disciplinaria. Trata-se da versão do Antigo Testamento para Mateus 6,33. Para que um casamento seja feliz, é preciso haver 3 pessoas, um homem e uma mulher que amam a Deus. Um homem e uma mulher que amam a Deus e o Senhor. Aquele que fez o primeiro casamento no Jardim do Éden. Para que um casamento seja feliz, é preciso haver 3 pessoas, um homem e uma mulher que amam a Deus e o Senhor. Aquele que fez o primeiro casamento no Jardim do Éden. Segundo, trabalhadores bem-sucedidos. Salmo 128, versículo 2. É o Senhor quem dá a seu povo força para adquirir riquezas. Deuteronômio 8, 18. Como é fácil nos enganarmos e pensarmos que nosso planejamento, nossas aptidões e trabalho árduo foram responsáveis por tudo o que realizamos. Como vimos no salmo anterior, sem a bênção do Senhor, todo nosso trabalho é em vão. Cada israelita deveria dar o dízimo ao Senhor, mas o Senhor desejava que os trabalhadores compartilhassem uns com os outros o fruto do seu trabalho. Se a nação se voltasse para outros deuses, alguns dos alvos do julgamento do Senhor seriam o lar e o campo. Levíticos 26, 14, Deuteronômio 28, do 30 ao 34. Terceiro, pais felizes, Salmo 128, versículo 3 e 4. Tanto as videiras quanto as oliveiras eram importantes para a economia de Israel, sendo que dos frutos da videira produziam-se o vinho e das oliveiras consumia-se os frutos.
e seu azeite. Salmo 104, versículo 14 e 15. A videira e a oliveira são usadas para ilustrar o amor do marido por sua esposa. Cânticos de Salomão, capítulo 7, versículos 6 a 9. Em Israel, os casais desejavam ter famílias grandes e consideravam cada filho uma bênção do Senhor. A expressão no interior de tua casa refere-se aos aposentos da esposa na parte posterior da tenda, onde ficava o mais afastado possível da entrada. A esposa fiel não é infeliz em seu próprio lar, cuidando dos filhos que ama com tanto carinho. A esposa infiel deixa a segurança e a santidade de seus aposentos e sai em busca de vítimas. A esposa infiel deixa a segurança e a santidade de seus aposentos, da sua casa, e sai em busca de vítimas. Provérbios capítulo 7, do versículo 10 ao 13. Os brotos, os filhos rebentos da oliveira ao redor da base da árvore são viçosos e cheios de vigor, e retratam os filhos ao redor da mesa da família. É preciso paciência para cuidar das crianças enquanto estão crescendo. Mas tais esforços são gratificantes. Essas famílias da antiguidade ficariam estarrecidas se visitasse um lar moderno dos dias de hoje e vissem pais e filhos espalhados pela casa, raramente fazendo uma refeição juntos e sem pressa. Quarto, cidadãos produtivos. Salmo 128, versículo 5. O povo de Israel orgulhava-se de sua herança e desejava que Deus concedesse tudo o que havia de melhor para Jerusalém. Sabiam como Sião os enriquecia, e seu anseio era que cada criança honrasse sua nação e orasse pela paz e prosperidade de Israel e de Jerusalém. Vários salmos terminam com oração pela terra e pela cidade. Salmo 14, 7, Salmo 25, 22, Salmo 72, 18, 19, Salmo 106, 48, Salmo 130, versículo 7 e 8, Salmo 125, versículo 5, Salmo 131, versículo 3, Salmo 134, versículo 3, Salmo 135, versículo 21, Salmo 148, versículo 14. O verdadeiro patriotismo começa em casa, onde o amor a Deus se entrelaça com o amor à família e à pátria. 5. Avós satisfeitos. Salmo 128, versículo 6. Do noivado aos netos, em apenas 6 versículos. O tempo voa. Este salmo apresenta 3 gerações, todas tementes ao Senhor. Nossa tendência é lembrar que Deus julga as gerações subsequentes, caso imitem os pecados de seus antepassados. Mas não podemos esquecer que Ele também transmite bênçãos de uma geração para outra, quando os antepassados foram homens santos e piedosos. Êxodo 34, 6 e 7, Números capítulo 14, versículo 18 e versículo 19, Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. Muitas vezes é a terceira geração que abandonam a fé. Juízes capítulo 2. De modo que devemos orar constantemente por nossos filhos e netos, pedindo ao Senhor que mantenha sobre eles sua boa mão, abençoando a vida deles para a sua glória. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, versículo 12.